Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aqui em mais uma tarde, iniciando a semana com mais uma excelente conversa. Já vamos registrar aqui o título da nossa live. E vamos recebendo os queridos irmãos que estão chegando. São bem-vindos. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que estão chegando. Hoje teremos mais uma boa conversa. Vamos receber o pastor Isaías Araújo Júnior, do Rio de Janeiro, e nós vamos ter uma conversa sobre gestão estratégica. A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos. Pastor Isaías, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Clauber, tudo bem? Bem, graças a Deus. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. E você, como está? Estou bem também, graças a Deus aqui. Estou na igreja. Sim. Hoje a gente tem plantão pastoral, já atendemos bastantes pessoas aqui. Que bom, que bom. Orando Graças a pelo Deus. povo, Esse abençoando. período de isolamento social tem produzido muita dificuldade na vida de muita gente, né, pastor? Sem dúvida, esse é um momento em que as pessoas estão percebendo a relevância, a importância da igreja no contexto espiritual, emocional, social, de maneira geral. As pessoas estão verificando como a igreja ela é importante na vida de alguém. É verdade. Parece que tem aquela ideia do ditado popular que diz que a gente costuma valorizar uma coisa só quando perde, né? E parece que quando ficamos sem por um bom período, aí percebemos quão importante é o congregar, o estar juntos e também aquilo que é a assistência que a igreja dá, né, através dos seus oficiais, dos seus departamentos, os pastores que estão orando, aconselhando, e isso é muito importante. E nesse momento, com tanta gente com muita dificuldade, mais importante ainda. Sem dúvida. Muito bem. Vários queridos irmãos que estão entrando na nossa live, são bem-vindos. A paz do Senhor a todos. Que bom já ter a presença de vários irmãos. E nós vamos conversar hoje com o pastor Isaías Luiz Araújo Júnior. Pastor Isaías é graduado em Letras e Direito, é especialista em docência superior, mestre em Educação e em Ciências Militares. Hoje dá aula Colégio Militar, Fundação Getúlio Vargas, Seminário, Projeto Mídias em Educação, curso de preparação de educadores cristãos. O que mais, pastor, que o senhor anda fazendo? A lista vai longe. Hoje eu tenho me dedicado muito a projetos que são de educação à distância, né, de educação online. Sim. Hoje nós coordenamos a Escola de Líderes Online do pastor Silas Malafaia, Certo. curso da pastora Elisete, coordenamos o curso da Sociedade Bíblica do Brasil, que é a Bíblia da formação do cânone até a sua interpretação, um curso muito bacana. Coordenamos também o curso de teologia da Rádio Melodia, que é aqui no Rio uma rádio muito forte, no Brasil todo, né? Mas no Rio é a rádio que tem maior audiência de todas as rádios. Então são projetos que alcançam muitas pessoas, projetos que levam o conhecimento da palavra de Deus por meio da internet, por meio do celular, para muita gente, né? Desde já me coloco à disposição de quem tiver interesse em estudar mais sobre a Bíblia. Nós lançamos um projeto também, Clauber, agora muito bacana, que é o God's Academy, Academia de Deus. Ali nós temos vários cursos,
Temos um curso interessantíssimo, estamos terminando para lançar, que é o curso do pastor Joá Caetano, A Cura da Alma, a Sim. Terapia das Emoções. Pastor Temos, Joá é um temos mestre, né? Pastor Joá é uma referência, É né? verdade, Ele é verdade. esteve, nós gravamos o curso dele e a gente fica impactado com a autoridade de Deus na vida dele. Está preparando outros cursos. Temos um curso também que está em preparação, que é o Marketing para Igrejas, do pastor Ronaldo de Jesus, que é o nosso superintendente nacional da DEVEC, mestre em marketing. Temos Perfeito. vários cursos no God's Academy. Se alguém tiver interesse, alguém quiser saber mais sobre todos esses projetos que eu falei aqui muito rápido, pode me chamar no direct, depois vai ser uma grande alegria compartilhar com as pessoas essas oportunidades. E Clauber, uma coisa que nós colocamos em todos os projetos que nós fazemos, nós sempre colocamos um módulo gratuito. Certo. Então, é claro que essas pessoas que se dedicam a estudar, a se preparar, para que possam oferecer um conteúdo de qualidade, essas pessoas precisam ser remuneradas, né? Ter o Sim, é seu claro. curso vendido para que elas também tenham, elas possam se dedicar a isso. É Mas verdade. nós sempre oferecemos um módulo gratuito em todos os cursos, todos esses cursos que eu falei, desde a escola de líderes com o pastor Silas Malafaia, a pastora Elisete, tem um curso sobre o Apocalipse do pastor Joá na escola de líderes, o Sim. curso da melodia, o curso da Sociedade Bíblica do Brasil, todos os cursos da God's Academy, todos esses cursos têm um módulo gratuito, a pessoa pode entrar e certamente nesse módulo que está grátis ela já vai aprender alguma coisa. Isso. E Né? ao Nós mesmo queremos que tempo já ela... vai conhecer como é a estrutura do curso, como é que funciona, Exatamente. tudo isso aí. Muito bem, meus irmãos. Então aí, antes de terminarmos a live, a gente lembra para quem chegou depois todos esses cursos, como ter acesso a eles, como entrar e participar de tudo isso. Muito bem. Pastor Isaías, é uma alegria recebê-lo. Eu quero agradecer a forma gentil como recebeu o nosso convite e de podermos ter a sua conversa conosco nesta tarde. E nós vamos falar, como já está aí fixado o nosso tema, gestão estratégica na EBD. Eu gosto sempre de pensar o seguinte: escola bíblica dominical é uma escola. Tem professor, tem material didático, tem aluno, tem estrutura que precisa ser visto como escola. E como toda escola, tem que ter gestão, tem que ter coordenação, tem que ter administração, porque é uma escola e precisa ser bem gerida, né? Então, se nós pensamos nessa questão de escola bíblica dominical, comecemos com o que é uma escola bíblica dominical de excelência. Como é que deve ser uma escola que glorifica a Deus da forma como ela funciona também. Clauber, antes de te responder, né, eu combinei com você. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o que eu estou desejando. Não sei se eu vou conseguir. O pessoal está vendo a tela aí, né? Isso, Eu tá. conversei com o pastor Clauber e esse é um livro que eu publiquei, Educação Cristã de Excelência, questionamentos, aplicações e recursos, tá? É um livro bem interessante, em que eu falo sobre didática e educação cristã, e eu falo principalmente sobre recursos. Conversei com o Isso. pastor Clauber, eu estou oferecendo esse livro de presente para quem solicitá-lo durante a live, tá? A gente pode até retornar e falar de novo sobre isso, mas é uma solicitação somente durante a live. Depois que a live acabar, eu não aceito mais solicitações. Então, a solicitação é só durante a live. Quando terminar, eu vou olhar o direct e as pessoas que solicitaram, eu vou enviar esse livro em PDF para essas pessoas, tá? Isso, Mas é muito só bem. durante a live. Então vai Se não lá. for durante a live, perdeu a chance, não ganhou o presente. É para quem veio, quem aceitou o convite e está com a gente aqui participando. Muito Depois a bem. gente fala de novo dele. É Bom, meu verdade. amigo, você fala sobre a questão da escola bíblica dominical de excelência, né? Isso. O que faz uma escola bíblica ser uma escola de excelência? Perfeito. Na minha visão, Clauber, o
que é o mais importante na escola bíblica? A gente precisa refletir sobre isso. Né? O que é mais importante? O que a pessoa, o que o aluno precisa receber? O que precisa acontecer na escola bíblica para que ela seja de excelência? Eu sou professor secular, eu agora já me aposentei no Exército, já estou na reserva, sim, mas durante quase 30 anos ministrei no Colégio Militar do Rio de Janeiro, ministrei em várias universidades também. E quando a gente está na sala de aula falando de um determinado conteúdo, o nosso foco é o aprendizado daquela disciplina. O nosso foco é que o aluno receba um conteúdo que vai formá-lo para que ele possa sair dali, exercer uma profissão, ou fazer um concurso, ou aplicar aquele conhecimento na sua vida de forma específica. A escola dominical vai além disso. A gente precisa compreender. A escola dominical, ela vai além do conteúdo. Escola dominical tem que ter conteúdo? É claro que sim. O professor precisa ensinar para ele o conteúdo bíblico? Claro que sim, ele está ali, ele precisa aprender Bíblia, estrutura de Bíblia, compreender as divisões da Bíblia, conhecer os autores, saber doutrina. Sem dúvida, esse é um foco importante da escola dominical. Um professor que vai para a sala de aula e ele ministra uma aula sem conteúdo, que fica falando de um monte de coisa, fica falando de histórias da vida dele, e ele não tem embasamento, essa aula está perdida. Ela perdeu seu foco, ela perdeu seu objetivo. Agora, eu preciso dizer que o foco principal de uma aula de escola dominical não é o conteúdo. É desafiador falar isso. Né? Muitas pessoas talvez vão falar assim, não é o conteúdo? Como assim não é o conteúdo? O foco principal da escola dominical, de uma aula de escola dominical, não é o conteúdo. O conteúdo é ferramenta para se chegar nesse foco principal. Eu vejo uma grande diferença entre uma educação secular, uma educação em que a pessoa vai a uma faculdade, vai aprender direito, letras, o que seja, ou um curso específico, um curso pré-vestibular, para a escola dominical. A grande diferença é que a escola dominical precisa transformar a vida das pessoas. É verdade. A escola dominical é um momento em que a pessoa, por meio da palavra, do aprendizado, do conhecimento, ela vai ter a sua vida edificada, transformada. Ela precisa se aproximar mais de Deus. Ela precisa ter os seus erros apontados e corrigidos. É claro que com muito amor, com muito carinho, ninguém vai acusar ninguém, não é esse o objetivo, mas eu não posso perder o foco de que a escola dominical de excelência é aquela que promove transformação de vidas. As pessoas precisam ser transformadas. É verdade. Eu costumo dizer, brincando com os irmãos, dizendo que assim, se alguém entra numa garagem, ele não se transforma num carro. Assim como a barata, se entrar dentro do pacote de biscoito, não vira biscoito. Da mesma forma, o simples fato de alguém entrar numa igreja não causa a transformação dele num crente. Ele precisa ser transformado pela ação do Espírito Santo e pela ação da palavra de Deus, que vai provocando cada dia essa transformação. E o professor precisa estar atento a isso. A ideia não é só que o aluno aprenda o conteúdo, saiba decorado tudo que tem para dizer sobre os apóstolos, os livros, mas principalmente que ele conheça a Deus e tenha essa vida transformada. Esse é um ponto importantíssimo, porque muitos professores, eles ficam em dois extremos. Aqueles professores que são, a maioria dos nossos professores são leigos, né? Assim, eu sou formado em teologia, tenho pós-graduação em teologia, mas eu tenho plena consciência e convicção de que a maioria dos professores da escola dominical são professores leigos no ponto de vista teológico. Alguns fizeram administração, outros são psicólogos, outros são engenheiros, estão ali oferecendo o seu serviço a Deus e à igreja como professores de EBD.
eles não têm uma formação teológica específica, muitos também não têm uma formação pedagógica específica, mas estão também se esforçando para fazer o seu melhor para Deus. Esses que não têm formação específica na área de teologia, qual é o grande risco? Eles ficam muito na questão da experiência, né? Como eles não têm um conhecimento mais aprofundado, alguns, não estou falando que todos não, alguns não estudam como deveriam e vão para a sala de aula e ficam só na questão da experiência com Deus, contam seus testemunhos, e isso não pode ser o foco principal de uma aula de EBD. Aqueles que têm formação teológica muitas vezes caem no outro extremo. Eles estão tão preocupados em compartilhar e ensinar o conteúdo que eles aprenderam que eles esquecem que o foco é a transformação. Então, o professor ele precisa encontrar esse meio termo, ele precisa ter conteúdo, sim, uma aula sem conteúdo, uma aula vazia, mas ele não pode perder de vista que o objetivo maior, o objetivo principal é fazer com que o aluno tenha a sua vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. É verdade. E aí, qual o papel da gestão nesse propósito? Como é que a direção da EBD, a coordenação, como é que vai ajudar os professores a encontrar esse equilíbrio e que tenhamos essa EBD com excelência? O que acontece, né? A gestão da EBD, ela precisa estar muito atenta aos seus professores. E eu estou até feliz, quero agradecer, estou vendo aqui na live alguns professores da nossa EBD, da nossa igreja, alguns que são professores e são também secretários de departamentos. O pessoal pode dar um oi aí, pode dar um eu estou aqui, estou gostando de ver, já vi a irmã Aline, eu vi a irmã Ana Fernanda, que são pessoas que trabalham conosco, e isso que eu vou falar aqui, elas já vivenciaram, né? Elas já participaram. A gestão da EBD, ela precisa primeiro se preocupar. Fala, pastor Douglas Coutinho, foi meu aluno de EBD esse aí, hein? Muito bom. Muito bem. Hoje é pastor vice-dirigente lá da ADVEC Guaba. Foi meu aluno, muito bom, te amo. E ainda fui padrinho de casamento, hein? É forte. Então, o gestor da EBD, ele tem que se preocupar com a qualificação dos seus professores. Antes da qualificação, quero falar do acolhimento, né? O professor, ele precisa ser acolhido, ele precisa se sentir parte integrante, né? Ele precisa ter o conceito de participação, ele precisa estar envolvido. O que acontece, muitas vezes, já vi isso acontecer, professores que estão isolados, professores que chegam para ministrar sua aula e eles não tiveram nenhum contato, nenhuma interação, nenhum relacionamento com a gestão da EBD, com a secretaria, com a superintendência, o nome que nós quisermos colocar, com a coordenação. Sim. E o professor acaba ficando isolado, ficando sozinho. E isso não pode acontecer. Então, o primeiro ponto que a gestão da EBD tem que fazer é ter um acolhimento, né? Tem que fazer um café da manhã, tem que ter um momento de comunhão, em datas especiais, tem que ter uma prática de valorizar os aniversariantes, que são professores. Isso é muito importante, né? E aí eu estou falando de gestão, né? A pergunta que você me fez foi acerca do gestor da EBD em relação aos seus professores. Perfeito. Quem faz a gestão da EBD precisa ter uma atenção muito especial com o acolhimento dos professores. Perfeito. O professor não pode se sentir sozinho. E aí, ainda dentro desse contexto, eu queria falar da qualificação. Isso. Né? Nós falamos agora que muitos professores são leigos, a maioria eles são leigos na parte teológica e muitos leigos na parte pedagógica. Também. Então, a gestão da EBD precisa se preocupar em qualificar esses professores. Tem que fazer um treinamento, tem que fazer um workshop,
tem que oferecer um curso, sabe? Precisa oferecer um material de leitura. Essa é uma prática, e essa prática é recorrente, não é uma vez só, né? Precisa se preocupar com as diferenças. A gente tem EBD de criança, tem EBD de adolescente, tem EBD de jovens e tem EBD de adultos. Perfeito. Cada EBD dessa, cada professor que trabalha num departamento desse, ele tem necessidades especiais. Perfeito. Ele precisa de uma qualificação própria. E a gestão da EBD precisa estar preocupada em qualificar. Ao mesmo tempo, a gestão da EBD precisa avaliar seus professores. A gente precisa estar atento. Esse professor está dando uma boa aula, né? A gente precisa ter uma forma de... Não é uma pessoa só, não é o gestor, o coordenador que vai fazer isso sozinho. Dependendo do tamanho da igreja, é impossível. Na nossa igreja, por exemplo, é impossível fazer isso sozinho. Mas você tem que ter pessoas que você oriente para que elas avaliem. Ó, aquele professor está fugindo do tema, aquele professor não tá dando um bom conteúdo, aquele professor não está focando na transformação de vidas. E aí esse professor tem que ser chamado, tem que conversar com ele, tem que acertar o rumo para que ele não fique perdido, né? Porque ele não tem a qualificação. Então você tem que qualificar e você tem que avaliar. E aí, por último, dentro desse tópico, você tem que reconhecer, né, os bons professores, aqueles que fazem um excelente trabalho. Nós temos professores na igreja que são assim fenomenais, né? Professores que eu chamo e falo para eles: olha, muito obrigado pelo trabalho que você está fazendo, mando uma mensagem, e assim, para que ele se sinta valorizado. Então, você colocar numa ordem: acolhimento, qualificação, avaliação e reconhecimento desse professor. Perfeito, excelente. Porque aí é uma das coisas que a gente precisa, e o contexto de tudo isso vai qualificar e vai também manter o professor motivado, porque sem motivação ninguém consegue trabalhar. Ele vai perder, se ele perder a motivação, aí para reconquistar é mais difícil e exige um outro trabalho, um outro desenvolvimento. É verdade. E com relação aos alunos, pastor Isaías, como é que a gente faz para manter o interesse, manter a frequência, a participação dos alunos, envolver essa igreja de maneira que eles queiram estar na escola bíblica dominical? O início é parecido, né? A fase do acolhimento é a mesma. O aluno tem que se sentir acolhido e parte integrante tanto quanto o professor. Acontece que, em relação aos professores, o acolhimento vai ser muito mais feito pela gestão, pela coordenação da EBD. O coordenador, ou o superintendente, ou o secretário, é ele quem vai acolher esse professor. Agora, o aluno vai ser acolhido pelo professor, né? Não tem como a gestão, a coordenação da escola fazer um acolhimento. Ela vai orientar, ela vai fazer isso com o professor e vai orientar o professor a que faça isso com os seus alunos. O aluno precisa se sentir acolhido. Daí a importância do professor chegar antes que o aluno chegue, para ter condição de recebê-lo. O professor não chega depois do aluno, nem junto com o aluno. O professor chega antes, verifica se está tudo preparado, verifica se a sala está em condições da aula que ele vai usar, se ele vai usar um projetor, se ele vai usar uma televisão, se ele vai usar um rádio, um aparelho que vai tocar alguma mídia. Ele precisa verificar tudo isso antes, né? É verdade. E quando o aluno chega aqui, assim, no nosso departamento infantil, inclusive, nós aplicamos uma coisa muito interessante. Foi uma professora que trouxe a ideia para nós. O aluno chega e aí tem uma plaquinha na porta da sala. Se tem alguma professora do departamento infantil aí, vai confirmar o que eu estou falando. Ele diz se ele quer ser abraçado, se ele quer apertar a mão, ou se ele não quer fazer nada e quer entrar sem interagir, que é um direito do aluno também, né? Sim, não quero fazer nada, eu quero nesse momento só entrar e sentar, estou chateado. É uma hora até que a gente identifica algumas situações
que precisam de atenção e de tratamento. O professor então, o aluno, já percebe o humor desse aluno já na recepção. Já na recepção. E outra coisa assim, o professor tem que conhecer o aluno. O professor que não sabe o nome do seu aluno, Clauber, eu vou falar, ele não é professor. Eu posso falar isso com toda certeza, convicção, né? Eu sou professor há mais de 30 anos, 30 e poucos anos, e dava aula para um monte de turma, e vou lhe falar, eu sabia o nome dos meus alunos. Então, a gente ia para o conselho de classe e o pessoal começava a falar, não, aquele aluno que é assim, 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 tinha essa... Eu falo, ó, esse aluno se chama fulano de tal. Porque o professor tem que saber quem é o aluno dele. Né? Esse aluno é um aluno hiperativo, é um aluno apático, é um aluno que está sempre sem Bíblia, sem revista. Quem é esse aluno? Isso é importantíssimo para o professor em relação ao aluno. O aluno que se sente conhecido, ele se sente amado. O professor tem que saber quem é esse aluno, o nome desse aluno. Então, esse é um ponto de acolhimento para os alunos muito importante. Dentro dessa perspectiva, eu tenho uma filosofia que eu prego muito por aí onde eu falo. Eu digo o seguinte, na minha visão, a relação entre quantidade de alunos e qualidade do ensino, do aprendizado, ela é total. Uma sala com alunos em demasia vai gerar uma perda da qualidade da aprendizagem. É verdade. Tá? Isso, inclusive, não é padrão conforme a faixa etária. Cada faixa etária tem a sua quantidade de alunos que deve ter em sala de aula. Em sala, exatamente. Isso. Quanto menor o aluno, menos aluno. Quanto menor a faixa etária, menos alunos em sala de aula. Menos alunos, é verdade. Agora, assim, eu vejo uma vez eu trabalhei, logo no início da minha carreira, numa escola montessoriana, e a escola não tinha mais de 10 alunos por sala. Gente, aquilo era o suprassumo, porque eu tinha condição de sentar com meus alunos em roda no chão e bater papo com eles sobre os assuntos. Então, onde há essa possibilidade, eu sei que muitas igrejas têm limitação de espaço, têm poucas salas, não conseguem fazer turmas menores, as salas são grandes, cada um vai se adaptar, mas dentro de um princípio, manter as turmas com uma quantidade de alunos que o professor possa conhecê-los. É aí que está o centro da questão. O professor consegue conhecer os alunos, ele tem 20 alunos e ele sabe quem são esses alunos. A gente faz um conselho de classe aqui na igreja, em que os professores falam dos seus alunos. Tem gente aí na live que pode confirmar isso. Quem é esse aluno? Para o senhor falar sobre o conselho de classe. Eu estava falando tanto aqui que eu nem vi alguém falando. Foi a Ana. Exatamente, a gente faz um conselho de classe para saber quem são esses alunos, o que esse aluno... como é que ele está, quem é a família dele, ele precisa de ajuda. Existem situações que o professor vai chamar para bater um papo, em outras situações o pastor vai ter que chamar a família para conversar. Mas tudo isso teve origem onde? Teve origem no conhecimento que o professor tem do seu aluno em sala de aula. É verdade. Alguém está perguntando como fazer para aumentar o número de alunos. Espero que não seja em sala de aula, né? Deve ser na escola como um todo. Na escola como um todo. Mas o senhor falou do acolhimento, né? Vamos, na sequência a gente vai chegar lá. Como fazer os alunos terem maior motivação, o que vai trazer maior número de alunos para a sala de aula? Começa pelo acolhimento. Começa pelo acolhimento, depois passa. Isso é imprescindível, o que eu vou falar agora é imprescindível. Nenhuma sala de aula vai ter sucesso sem isso que eu vou falar agora em relação ao professor-aluno. Aluno precisa participar. Aluno precisa interagir. Dentro de uma sala, o aluno não pode ser um ser passivo, um ser que é só alvo de informação. Não pode. É claro que o professor também não vai fazer uma aula em que ele não fala nada, só o aluno que fala. Não existe isso. Na faculdade tem uns professores espertos que só querem dar seminário, já viu, né? Aí ele pega o tema todo, divide entre os alunos e o aluno é que dá aula para ele.
Não é isso que eu estou falando, não. É verdade. Mas o professor precisa fazer com que o seu aluno participe. Ele precisa, primeiro ele tem que dar voz ao aluno. Alguns professores são extremamente expositivos. Muito. E ele fala e não deixa que mais ninguém fale. Isso não está certo. Isso vai gerar uma desmotivação. O aluno vai abandonar essa sala. Isso. Agora, mas ainda nessa época que vivemos, né, de interação social, que é tão forte, e o aluno chega em sala de aula, ele não tem voz, ele não tem oportunidade, ele não interage, e isso é extremamente desmotivador. Muito. Então, um fator é a interação. O aluno precisa falar, o professor tem que dar voz. Se ele percebe que um aluno tem mais possibilidade, ele já pode falar até para o aluno assim, olha, você hoje vai dar a introdução, você fala para ele antes, claro, se prepara, e eu vou te dar 5, vou te dar 10 minutos da aula, dependendo, para você fazer uma introdução ou desenvolver um tópico, porque esse aluno vai se sentir valorizado, motivado, ele é um bom aluno, e isso vai despertar ainda mais o interesse dele. Então, interação é imprescindível, principalmente adolescente, jovem, pré-adolescente, não tem jeito, né? Tem que dar uma participação. Agora, o professor tem que orientar isso. Não é deixar o aluno falar o que ele quer, porque tem aluno também que se deixar ele falar, ele vai falar o tempo inteiro, vai tomar conta do tempo todo, acabou, ele não deu a aula dele. Então, o professor tem que se preparar de forma a fazer uma orientação, né? Até que ponto ele pode falar, intervir na hora certa, ó, você já falou, agora é o outro que vai falar, eu agora vou concluir. Ele precisa fazer uma gestão do tempo da aula para que ele consiga alcançar o objetivo que ele tem naquela aula. É verdade. Alguém está falando aqui sobre a questão a participação do líder da congregação como fator motivador para os alunos, né? A questão do exemplo, né? A liderança precisa participar da EBD. Não tem dúvida disso, né? Não vou dizer que a liderança tem que participar de cada classe, dependendo da igreja. Isso é impossível, né? É verdade. Eu fui pastor de uma igreja pequena, nós tínhamos 10 salas de aula na igreja, as salas, o templo não era tão grande assim, era um templo para 200 e poucas pessoas. Eu conseguia ir, eu era o pastor da igreja, mas eu conseguia ir, dava início na classe de adultos e depois eu passava em cada classe um pouquinho, dava parte do Senhor, aparecia para os alunos ali. Agora vai ter igreja em que isso vai ser impossível, o pastor dar conta disso tudo aí, dependendo da igreja, é impossível. Agora, a liderança... Mas só o fato de ele estar presente, né, já é extremamente motivador. Eu estou falando do pastor da igreja. O pastor da igreja, se ele não estiver na EBD, eu vou ser sincero para você aqui, com raras exceções, ele está erradíssimo, né? E eu posso falar isso que o meu pastor fala isso, o pastor Silas bate nessa tecla, pastor tem que estar na EBD. É impossível o pastor deixar a EBD funcionando, é um dia de culto e ele não está na igreja. Então, o exemplo dele é fundamental. Agora, da gestão, uma igreja como a igreja que eu estou agora, é uma igreja, vamos dizer, de médio para grande porte, uma igreja que cabe em quase 2.000 pessoas. Eu não sou o pastor dirigente, nosso pastor dirigente é o pastor Silas Filho, que é o filho do pastor Silas Malafaia. Eu sou o gestor, eu sou o vice dele aqui e sou o coordenador da EBD. Como é que eu faço todo domingo? Quem está aqui sabe que o que eu vou falar é verdade. Eu dou o início na escola, passou ali, depois que as classes se dividem, eu peço licença ao pastor, desço do púlpito e vou a cada classe. Passo em todas as classes de criança, os professores me veem, passo nas classes de adolescentes, passo nas classes de jovens. Essa é uma prática que eu exerço para poder fazer isso aí que a pessoa perguntou, né? Para que as pessoas possam ver o líder, o pastor que é responsável pela direção da EBD, presente nas classes. É verdade. E aí, nós precisamos ter esses alunos. Bom, já falamos de acolhimento, já falamos da participação do aluno. O que mais que a gente vai fazer? Eu quero falar de um ponto aí que para mim hoje é muito importante e essa quarentena horrorosa que nós estamos vivendo, né? Meu Deus, acaba logo com isso. Despertou. As pessoas acordaram para isso que eu vou falar agora por causa da quarentena. Muitas pessoas fugiam, outras negavam, mas não tem como a gente
sair desse contexto. Nós vivemos num mundo digital. Né? Nós estamos aqui fazendo essa live. Onde é que você está, Clauber? Natal, Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte. Eu estou no Rio de Janeiro. Então, né? E nós estamos aqui juntos numa live. Milhares de quilômetros entre nós. Milhares de quilômetros entre nós. Isso é o quê? Por que isso é possível? Isso porque nós vivemos num mundo digital. De tecnologia, perfeito. Tecnologia. E o professor precisa trazer essa tecnologia para a sala de aula. Primeiro, usando o basicão. Né? O que é o basicão? Vou aproveitar e vou fazer porque daqui a pouco a gente está chegando para o fim, não sei quantos minutos tem, então daqui a pouco cai, né? Tem mas 25 minutos ainda. E vou falar aqui do presente que eu estou dando, que teve gente que entrou depois, né? Eu escrevi esse livro, Educação Cristã de Excelência, Recursos, Questionamentos e Aplicações, em que eu falo sobre algumas coisas interessantes, sobre didática, educação cristã, recursos educacionais, né? E eu estou dando de presente esse livro, que é um e-book, para quem solicitar durante a live. Depois da live, depois que a live acabar, não adianta me pedir, que eu não dou mais de presente. Tá? Ele é só para quem solicitar. Acabou a live, eu vou lá olhar. Quem tiver lá, eu mando o livro. Quem não tiver, perdeu. Manda então, no direct do pastor Isaías, solicitando que quer o livro da Educação Cristã de Excelência. Educação Cristã de Excelência. Muito bem. Então, isso aí, tá? É um presente para quem está na live. Então, é só pedir no direct que eu vou dar a orientação, vou mandar um e-mail, vou botar um e-mail aí que você vai pedir o e-mail e eu vou mandar o livro para você. Mas é só durante a live. Então, vamos voltar para onde a gente estava, que era a questão da tecnologia. Nesse livro eu falo um pouco sobre tecnologia, por isso que eu lembrei dele. Eu falo de recursos tecnológicos. O básico, né? Você vai dar uma aula hoje, você tem que ter um projetor de slides, você tem que ter uma televisão, você tem que ter alguma coisa que vai chamar a atenção desse aluno. Não tem como você ministrar uma aula hoje sem estar interagindo de forma audiovisual com o seu aluno. Sim, entendeu? É verdade. Você precisa usar os recursos tecnológicos que estão à nossa disposição. Entendeu? Então, assim, começa com o uso de uma TV, começa com o uso de um projetor. A pessoa tem que usar isso. E ela pode daí partir para outros recursos. A escola, a aula dele não precisa se limitar ao espaço e ao tempo em que eles estão na igreja. Não. É verdade. Hoje você tem grupo de WhatsApp, hoje você tem um montão de outros recursos, você tem Zoom, você pode fazer isso fora. Por que eu disse que as pessoas na quarentena despertaram para isso, né? A gente não está podendo se reunir na igreja. Isso. Então, nossos professores, por exemplo, alguns estão aqui na live, todos eles estão gravando videoaulas. Perfeito. Eles gravam suas videoaulas em casa, mandam para a gente disponibiliza no Instagram da Escola Dominical, a gente disponibiliza no Facebook, eles estão marcando Zoom com os alunos, eles estão criando gincanas virtuais com os alunos. Nossos professores estão fazendo isso. Maravilha. Maravilha. Né? E esse, assim, por que despertou? Despertou por causa da quarentena, porque ninguém está podendo ir para a igreja. Mas eu vou falar para você, isso precisa continuar. É verdade. Isso não pode parar. Né? Esse recurso digital, tecnológico, ele precisa fazer parte. Uma coisa básica, uma classe de EBD hoje que não tem um grupo de WhatsApp com seus alunos está perdendo uma chance fenomenal. É verdade. Essa interação, até mesmo a questão de o aluno estar motivado durante a semana para chegar na escola dominical com aquilo que o professor vai provocar esse desejo nele, exatamente interagindo nesse grupo. Exatamente. Durante a semana, ele vai despertando interesse, ele vai lembrando da aula, ele vai mostrando que o aluno não pode perder de estar, ele vai motivando, ele vai tirando dúvida também. Aí eu respondo a pergunta daquela pessoa, como é que faz para aumentar o número de alunos? Gente,
existe um marketing infalível, se chama boca a boca. Quando você tem uma aula fenomenal de EBD, um aluno conta para o outro, um aluno chama o outro, fala, ó, você perdeu a aula da professora tal, ela deu uma aula maneiríssima, arrebentou, e aí aquele colega dele na próxima aula vai querer estar presente. Exatamente, é isso mesmo. E aí um vai dizendo para o outro, que vai dizendo para o outro, daqui a pouco nós temos mais pessoas interessadas e participando dessa aula. É desse jeito que funciona. E aí, pastor Isaías, qual seria a principal estratégia para nós conseguirmos essa EBD de excelência? A gestão da EBD, que estratégia deve usar para fazer tudo isso acontecer? Meu amigo, tudo isso faz parte, né? Isso. Tudo isso aí que nós falamos, desde acolhimento do professor, qualificação, avaliação, o acolhimento do aluno, o conhecimento do professor em relação ao seu aluno. Isso é muito importante, o uso das mídias, tudo isso compõe um todo. Agora, a principal estratégia a gente não pode perder, né? É linkar o início que nós falamos lá. EBD precisa ser educação transformadora. Inclusive, nós estamos preparando um curso com esse tema, educação transformadora. E nós temos a certeza absoluta que transformação só acontece por meio da ação do Espírito Santo de Deus. É verdade. E aí eu não posso perder a espiritualidade. Eu não posso perder o foco do espiritual. Eu preciso ter uma visão acadêmica, eu preciso ter uma visão estratégica, eu preciso ter uma visão administrativa, eu preciso ter até uma visão financeira, preciso ter tudo isso. Mas eu não posso perder a visão espiritual. Então, a principal estratégia para alcançar essa excelência, na minha visão, é uma visão espiritual do processo educacional da escola bíblica. O professor precisa ter consciente de que ele é um instrumento de Deus, de que ele está ali para ensinar a palavra, para mostrar o caminho certo, para levar os seus alunos ao aperfeiçoamento espiritual e que seus alunos saiam dali verdadeiramente novas criaturas, que eles saiam cristãos, que eles saiam discipulados e discipuladores. Então, a principal, essa pergunta que você fez, ela é essencial. Professores que estão nessa live, não percam a visão. Não se preocupem apenas com os aspectos didáticos, pedagógicos, instrucionais, tecnológicos. Se preocupem com isso sim. Mas a nossa principal preocupação é espiritual. Aí eu preciso perguntar, você ora pelos seus alunos? A gente está vivendo um momento difícil, o professor está orando pelos seus alunos. É claro que essa oração vai passar, Clauber, pelo conhecimento. Sim. Se ele não conhece seus alunos, como é que ele vai orar pelos seus alunos? Mas ele precisa dedicar um tempo de oração para... Tem aluno, eu fui professor de escola dominical, hoje eu faço gestão, mas eu fui professor de classe por mais de 20 anos. Falei, tem aluno meu aqui na live. Acabava a aula, vem cá que eu quero orar por você. Deus falou comigo aqui que eu preciso orar por você nesse tema, que você está enfrentando batalhas aqui espirituais, eu preciso orar pela sua vida, eu preciso te aconselhar nessa área. Nosso Deus é um Deus verdadeiro e vivo, ele fala conosco, ele nos orienta, ele nos mostra. Então, a principal estratégia para alcançar a excelência na EBD, sem esquecer que o foco principal da EBD é a transformação de vidas, a principal estratégia é uma visão espiritual adequada do processo educacional da escola bíblica. Perfeito. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta, dizendo que a liderança dele, que o pastor não, ou o superintendente não acha necessário métodos e não valoriza a necessidade de melhorar a escola dominical. Ele está perguntando o que fazer.
Não sei se dá para salvar a live e mandar para ele. É, a live vai estar salva, inclusive. Pega o link e manda para ele assistir. É uma boa, Isaías, para ter alguma coisa aí com esse pessoal. Ah, Isso é um grande problema, né? Porque as é verdade. pessoas elas desmerecem a qualificação e aí ficam sem crescer. Alguém está perguntando sobre currículo e a importância do currículo e o assunto da lição que atrai os alunos. Para mim, Clauber, isso é uma live especial, Sim, tá? Isso é uma outra live, porque é é um verdade. assunto tão denso, é um assunto tão tem tanta coisa para falar sobre currículo, sobre temas que devem ser trabalhados, que você tem adequação à faixa etária, Isso. você tem as estratégias do material didático que precisam estar adequadas ao currículo, olha bem, Sim, né? Tem um tripé muito importante, não dá para falar disso tudo. Tem um é, tripé, que é o tema, que é a faixa etária e que são as estratégias didáticas. é. Isso tudo tem que estar interrelacionado num currículo. E tudo Currículo é um isso tema importantíssimo. é verdade. E tudo isso, Isaías, tem a ver com a minha classe, né? Você pode até ter duas classes de jovens ou duas classes de adultos, de senhoras, e pode ser que a abordagem não seja a mesma, porque cada classe, aí aquilo que você já falou, o professor conhecer a sua classe para saber o que é que funciona com a sua classe, para que ele possa ter um alcance verdadeiro. Uma coisa é a formação do currículo, né, que você está falando, isso já Sim, é a aplicação do currículo. é verdade, Né? é verdade. Eu, por exemplo, elaborei o currículo, as revistas da Central Gospel que estão hoje em vigor, de adolescente, fui eu que elaborei o currículo e fiz com base nesse tripé. Quando você estuda sobre currículo academicamente, você vai encontrar esse tripé que eu falei aqui. Perfeito. Então, a formação do currículo é uma coisa, e a aplicação desse currículo já é um outro ponto dentro desse tema maior que é o currículo. É verdade. Muito bem. Então, tudo isso é muito importante para que a gente possa perceber que é algo de muito valor, né? A Escola Bíblica Dominical é uma das reuniões mais importantes da igreja e é bem verdade que no púlpito o pastor prega, ele ensina, o culto de ensino, onde há também o alcance da palavra na vida daqueles que ali estão, mas no culto de ensino o aluno não interage, as pessoas não podem se levantar e fazer perguntas ao pastor, e na EBD sim, há essa interação, então nós precisamos valorizar a EBD como o principal momento de ensino onde há essa interação com o professor e o aluno. Isso aí, perfeito. Muito bom. E aí, como é que nós vamos dar esse feedback, como é que essa gestão, secretaria, controle, como é que tudo isso funciona para ajudar o professor nessa forma dele estar acompanhando também o que está acontecendo com a sua sala? Então, isso aí é parte, vamos dizer, isso entra na parte administrativa. O Isso, professor precisa ter a pauta da sua classe, onde ele não vai só marcar presença, mas ele vai fazer apontamentos. Porque os professores precisam trabalhar juntos. Esse é um ponto importante também. Uma classe não deve ter um professor apenas. Antigamente era assim, uma classe tinha um professor, o outro era um suplente, que dava aula só quando o professor principal não podia ir. Não vejo isso mais no nosso tempo, não. perfeito. Hoje eu vejo uma participação, né? Aqui na igreja eu busco que a classe tenha vários professores, e o professor não vai à aula somente quando é a aula dele, não. Ele está lá. O colega está dando aula e ele está presente. Por que ele está Sim, presente? Primeiro, ele apoia o professor. Ele está junto com outro professor. O professor não se sente sozinho, né? Ele está ali, é, tem um apoio de um colega ou de alguns colegas. Segundo, enquanto aquele professor que está escalado naquele dia para ministrar está dando a aula, os outros professores que estão em classe estão observando os alunos. Como é que perfeito. esses alunos estão se comportando durante a aula? O professor está observando esses alunos, porque se você bota um professor só, esse professor não tem condições de verificar se trouxe Bíblia. Enquanto ele está contando Bíblia lá, contando revista, a aula está passando.
Agora, o professor está dando aula e os outros professores estão, ó, olho aberto, olhando para a classe. Quem trouxe Bíblia, quem trouxe revista, participou da aula, está sabendo, está viajando, está com o celular na mão, olhando outras coisas. Tem alguém que botou aqui, ó, quantos? Vai depender da disponibilidade, vai depender do tamanho da classe. Você pode ter uma classe que tenha só 2 professores, mas se tem uma classe maior, uma sala maior, tem mais alunos, você tem mais gente qualificada, você coloca 3, coloca 4, né? Você vai fazer ali. Até porque, por exemplo, nós temos professores que agora ganharam neném. A gente está em quarentena. Mas se estivesse em funcionamento normal, nós tivemos 2 professoras de adolescentes que ganharam neném. Como é que eu ia fazer se eu só tivesse essa professora em sala? Sai correndo, arruma outro professor. É verdade. Cadê? Não conhece a turma? Não, pode ganhar seu neném, vai fazer a sua licença maternidade tranquila, porque temos outros professores que estão aptos, preparados e acompanhando essa turma. Ou imagina, Isaías, o dia que o professor resolve distribuir a classe em grupos para tratar assuntos específicos. Ele sozinho dá assistência a todos os grupos, vai ter dificuldade. Não tem como. E outros professores podem ajudar. E você tocou um ponto importantíssimo, a gente não destacou isso quando falou do aluno, mas já que você falou agora, eu quero destacar, que é a formação de grupos. Hoje, na escola secular, nós trabalhamos muito com pequenos grupos. Muito. Então, você pegou sua turma, separa em grupos de 4, grupos de 3, dá um tema para cada um, pede para eles lerem, um do grupo vai fazer a resolução de um problema. Isso ajuda, isso gera uma interação entre eles. Mas, volto a falar, ele não pode ficar aquele grupo sozinho lá. Sim. E aí você tem um professor, você tem mais professores em sala, um desses professores vai ficar apoiando cada grupo. Perfeito. Né? Então, isso é muito importante dentro da gestão da sala de aula. Isso é gestão da sala de aula. Isso. A existência de vários professores é importante e eles precisam trabalhar em conjunto, fazer esse planejamento e estar juntos, assistindo a aula um do outro, apoiando, discutindo as estratégias que vão abordar, porque também não pode ser cada professor cair de paraquedas no dia que ele vai dar aula e depois desaparecer e acabou-se. Acabou, isso é impossível. Isso mata a escola. Isso não tem excelência em lugar nenhum. Então, você tem que ter grupo, tem que trabalhar em conjunto, tem que ter interação, tem que ter grupo dos professores. No grupo dos professores, você pode ter uma pessoa responsável pelo ajuste desse grupo. Aqui na igreja, por exemplo, eu não consigo dar conta sozinho, porque são muitas turmas, muitas classes, e as pessoas precisam ter um apoio mais próximo. Então, eu tenho secretários para cada departamento. Está na nossa live aí, a Ana Fernanda, ela é secretária dos professores de adolescentes. Eu tenho o secretário dos professores de jovens, tem as secretárias dos professores de crianças, para você poder dividir para alcançar essas pessoas, senão você se sobrecarrega e não faz nada. É verdade. Ao mesmo tempo que cada pessoa está focada naquilo que é o seu nicho, né? Trabalhando com aqueles professores, porque cada faixa etária vai exigir também uma atenção especial com necessidades especiais de cada faixa. Exatamente, isso aí. A Fernanda colocou numa mensagem aqui a questão da ficha do aluno para anotar as observações. Esse é um ponto muito importante que ela está lembrando, né? Nós desenvolvemos isso aqui na igreja. Então, a pauta, tem muita escola dominical que a pauta é assim, o professor vai para a sala com a pauta debaixo do braço, pede um aluno para tirar as faltas, fechou aquela pauta, guarda, só pega no domingo que vem. Sim. Eu pergunto, para que serve essa pauta? Para quase nada. Para nada, né? Para botar lá um pinguinho em quem veio, um F em quem faltou, guardar na gaveta, domingo que vem pegar de novo, não serve para nada. A pauta tem que ser usada de que forma? Então, o professor foi com a pauta, ele verifica quem estava presente, quem faltou. Esses que faltaram vão receber um contato do professor. Sim. Se faltou muita gente, divide entre os professores. Eles têm que contactar esses alunos. Esse é o primeiro ponto, de uso da pauta. Segundo ponto, na pauta tem que se anotar. O professor que não está dando a aula, que está lá observando os outros, ele anota. O aluno ali estava dormindo. Ou aquele aluno ali estava desinteressado, tive que chamar a atenção dele. Aquela aluna ali, ela não trouxe Bíblia, nenhum dia ela traz Bíblia. Então, a gente, com essas anotações,
Aí depois, numa reunião, nós vamos fazer um conselho de classe e vamos pegar esses dados para determinar as ações corretivas que vamos implementar. Agora, isso não é feito no achismo do professor, isso é feito, está lá documentado. Perfeito. E essa anotação vai ser algo de pauta de uma reunião para abordar todas essas questões e buscar a solução para isso. Buscar a solução. Em alguns casos, a solução qual será? Vou chamar você chama o aluno, conversa com ele, bate um papo com ele, para que ele corrija esse rumo, né? Ou verifica por que ele anda tão apático, por que ele anda tão longe. A gente combina um professor que tenha mais proximidade e esse professor vai em busca desse aluno. Em outros casos, como já aconteceu aqui, eu estou falando de casos concretos, olha, na reunião de conselho de classe, os professores falaram, pastor, esse caso aí não tem jeito não, esse caso só um apoio pastoral que vai resolver, tem que chamar o pai e a mãe, e conversar com os pais, porque esse aluno já foi conversado, já foi tratado, já foi orientado, e ele não tem jeito, ele não responde positivamente. E aí o pastor entra em campo para chamar os responsáveis para saber o que está acontecendo e poder corrigir isso. E aquele que nunca traz Bíblia, pode ser que é porque não tem, aí a gente providencia uma. Já aconteceu, Cláudio, você está falando? Nunca traz Bíblia, por que não tem Bíblia? Não tem condições de comprar Bíblia. Ah, não tem? Puxa vida, então vem cá que eu vou te dar uma Bíblia. Pronto, perfeito. Resolve o assunto. Resolveu o assunto. E ele vai ter Bíblia agora para trazer todo domingo. Agora não pode esquecer mais, né? Porque agora já tem uma. Essa igreja pequena que eu pastoreei há uns 2 anos atrás, ela ficava numa comunidade. E eu tinha muito isso. Comprei caixas de Bíblia para distribuir, versão NTLH, capinha dura, entregava na mão de muitos adolescentes. Aí quando eles vinham para a escola dominical, ou até para o culto, que aí eu era um pastor chato, né? O pessoal fala que eu sou muito chato. Eu ficava lá na porta da igreja olhando, cadê tua Bíblia? Isso. Cadê a sua Bíblia? Eu não te dei uma Bíblia? Ganhou agora, Cadê a Bíblia? Né? E aí, devagarinho, vai educando até que a pessoa não esquece mais. É verdade. Pastor Isaías, nós temos 2 minutos ainda de live. Eu quero Deixa eu falar de novo. Que o senhor faça esse fechamento dos cursos, de tudo isso que a gente já falou, inclusive do livro. Primeiro eu vou falar dos cursos rápidos, né? Temos vários cursos, todos eles com módulo grátis. Quem quiser conhecer, saber um pouco mais, acessar, é só me chamar no direct que eu mando o e-mail para você solicitar e nós respondemos esse e-mail dando o caminho e as orientações para acessar os módulos grátis. E aqueles que estão aqui na live, não adianta passar para ninguém, tá? Não adianta. É só para quem solicitar até o final da live. Ela está acabando. Eu estou doando, estou dando de presente o livro Educação Cristã de Excelência, Recursos, Questionamentos e Aplicações. Esse livro eu escrevi, tá? Ele tem quase 70 e poucas páginas, é um e-book legal. Eu abordo questões acerca do ensino, e aí eu estou dando esse livro de presente também para quem solicitar até o término da live pelo direct. Me pede que eu vou te dar as orientações de como que você vai receber esse livro de presente. Perfeito. E quem tiver interessado em todos os outros cursos, também lá no direct, solicite informações, o pastor Isaías vai mandar essas informações para vocês. Pastor, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, foi excelente a nossa conversa e creio que foi muito enriquecedora para todos os que conosco estavam e participaram. Mais uma vez, obrigado pela forma gentil como atendeu o nosso convite. Foi muito bom ter essa oportunidade de conversar aqui contigo. Eu que agradeço, meu amigo. Para mim foi uma grande honra participar, me senti muito honrado com o convite e eu espero que essa live tenha abençoado vidas, edificado pessoas e engrandecido o nome do nosso Deus, do reino de Deus, para que todos possamos apresentar ao Senhor um trabalho de excelência. É verdade. E isso tudo é exatamente para que o nome do Senhor seja glorificado através de tudo isso. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida, sua família, esposa, filhos e continue fazendo a obra do Senhor com essa mesma qualidade que vem fazendo
e Deus é glorificado através de tudo isso. E todos os Amém. irmãos que conosco estão, Deus abençoe vocês. Até a próxima live, se Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor. A live vai estar